Estamos na oitava da Epifania do Senhor. O principal objeto de devoção da Igreja neste dia é o batismo de Nosso Salvador por São João no Rio Jordão. Aprendemos com o Grande Concílio de Oxford em 1222 que era então mantido um feriado de terceira classe, em que todos eram obrigados a ouvir a missa, embora pudessem trabalhar depois. Na França e na Alemanha, todo o trabalho servil era proibido neste dia. O imperador Teodósio II proibiu todos os tribunais civis e transações durante 8 dias antes e depois do festival da Epifania. O batismo de Nosso Senhor no Rio Jordão é o segundo dos 3 mistérios da Epifania. O Emanuel se manifestou aos reis depois de ter se mostrado aos pastores, mas esta manifestação foi feita dentro do espaço estreito de um estábulo em Belém, e o mundo nada sabia a respeito. No mistério do Jordão, Cristo se manifestou com maior publicidade. Sua vinda é proclamada pelo precursor. A multidão que aflui ao rio para o batismo é testemunha do que acontece. Jesus faz disso o início de sua vida pública. Mas quem poderia explicar dignamente as gloriosas circunstâncias dessa segunda epifania? A estrela conduziu os magos a Cristo. Eles esperaram muito por sua vinda e agora acreditam. A fé na vinda do Messias ao mundo está começando a criar raízes entre os gentios. Mas a fé não é suficiente para a salvação. A mancha do pecado deve ser lavada pela água. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Chegou a hora, então, de uma nova manifestação do Filho de Deus, pela qual será inaugurado o grande remédio, que é dar à fé o poder de produzir a vida eterna. Ora, os decretos da sabedoria divina haviam escolhido a água como instrumento desta sublime regeneração do gênero humano. Assim, no princípio do mundo, encontramos o Espírito de Deus movendo-se sobre as águas. Mas, antes de ser chamado para cumprir os desígnios da misericórdia de Deus, este elemento da água teve que ser usado pela justiça divina para o castigo de um mundo pecador. Com exceção de uma só família, toda a raça humana pereceu, pelo terrível julgamento de Deus nas águas do dilúvio. Uma nova indicação do futuro poder sobrenatural deste elemento escolhido foi dada pela pomba, que Noé enviou da arca, e voltou para ela, trazendo no bico um ramo de oliveira, símbolo de que a paz foi dada à terra por ter sido enterrada na água. Mas este foi apenas o anúncio do mistério. Sua realização não seria por muito tempo. Enquanto isso, Deus falou ao seu povo por muitos eventos, que eram figurativos do futuro mistério do batismo. Assim, por exemplo, foi passando pelas águas do Mar Vermelho, que eles entraram na terra prometida, e durante a passagem milagrosa, uma coluna de nuvem foi vista cobrindo os israelitas e as águas, às quais eles deveram a sua libertação. Mas, para que a água tivesse o poder de purificar o homem de seus pecados, era necessário que ela fosse colocada em contato com o sagrado corpo do Deus encarnado. O Pai Eterno enviou seu Filho ao mundo, não apenas para que ele pudesse ser seu legislador e redentor e vítima da sua salvação, mas também para que ele pudesse ser o santificador das águas. E foi nesse elemento sagrado que divinamente daria testemunho de ser seu Filho amado, e o manifestaria ao mundo pela segunda vez. Jesus, portanto, com 30 anos de idade, vem ao Jordão, um rio já celebrado pelos milagres proféticos que foram operados em suas águas. O povo judeu, despertado pela pregação de João Batista, estava indo lá para receber um batismo que poderia de fato excitar uma tristeza pelo pecado, mas de forma alguma poderia efetuar o seu perdão. Nosso Rei Divino se aproxima do rio, não para receber a santificação, é claro, pois ele mesmo é o autor de toda a santidade, mas para dar à água o poder de gerar, como a Igreja expressa o mistério, uma nova e celestial descendência. Ele desce ao rio, não como Josué para caminhar com os pés secos através do seu leito, mas para deixar que suas águas o envolvam e recebam dele, tanto para si quanto para as águas de toda a terra, o poder santificador que reteriam para sempre. O Santo Batista ergue sua mão trêmula sobre a cabeça sagrada do Redentor e a dobra sobre a água.
O sol da justiça vivifica esta sua criatura. Ele lhe confere o brilho da fecundidade vivificante através dos raios que emanam da sua sagrada face. E a água torna-se assim a fonte prolífica de vida sobrenatural. Mas, neste início de uma nova criação, esperamos a intervenção das três pessoas da Santíssima Trindade, assim como na primeira criação. Todas as três estão lá. Os céus se abrem. A pomba desce. Não como mero símbolo profético de alguma graça futura, mas como sinal da presença real do Espírito Santo. O Espírito de amor, que dá paz aos homens e transforma os seus corações. A pomba paira sobre a cabeça de Jesus, cobrindo ao mesmo tempo a humanidade do Verbo encarnado e a água que banhava seu corpo sagrado. A manifestação não está completa. A voz do Pai ainda pode ser ouvida falando sobre a água e movendo pelo seu poder todo o elemento por toda a terra. Então se cumpriu a profecia de Davi. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da majestade trovejou. A voz do Senhor quebra os cedros, isto é, o orgulho dos demônios. A voz do Senhor divide a chama do fogo, isto é, a ira de Deus. A voz do Senhor sacode o deserto e faz o dilúvio aumentar, isto é, anuncia o novo dilúvio, o dilúvio da misericórdia divina. E o que diz esta voz do Pai? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Assim foi a santidade do Emanuel manifestada pela presença da pomba e pela voz do Pai, como seu caráter real havia sido anteriormente manifestado pelo testemunho silencioso da estrela milagrosa em Belém. O mistério está consumado. As águas são investidas de um poder espiritual purificador, e Cristo vem do Jordão e sobe à margem, levando consigo o mundo regenerado e santificado, com todos os seus crimes e impurezas afogados na corrente. Tal é a interpretação e linguagem dos santos padres da Igreja sobre este grande evento da vida de Nosso Senhor. A festa da Epifania celebra este maravilhoso mistério do batismo de Jesus. E não podemos admirar que a Igreja Oriental tenha escolhido este dia para uma das administrações solenes do sacramento do batismo. O mesmo costume foi observado, como aprendemos em documentos antigos, em certas igrejas do Ocidente. John Mosh conta-nos que, no que diz respeito à Igreja Oriental, a fonte foi milagrosamente enchida de água mais de uma vez na festa da Epifania, e que, imediatamente após ser administrado o sacramento, o povo viu a água desaparecer. A Igreja Romana, mesmo no tempo de São Leão Magno, decretou que a Páscoa e o Pentecostes fossem os únicos dias para a administração solene do batismo. Mas o costume de abençoar a água batismal com grande solenidade na vigília da Epifania ainda foi mantido e é observado até hoje em algumas partes do Ocidente. A Igreja Oriental sempre o observou religiosamente. No meio de toda a pompa dos ritos sagrados, acompanhado pelos seus sacerdotes e ministros, vestidos com as mais ricas vestes, e seguido por todo o povo, o bispo dirige-se às margens de um rio. Depois de recitar umas belas orações, ele mergulha na água uma cruz, ricamente adornada com pedras preciosas. Representa Nosso Senhor sendo batizado por São João. Em São Petersburgo, a cerimônia acontece no rio Neva, e é através de um buraco feito no gelo que o metropolita mergulha a cruz na água. Esta mesma cerimônia é observada por aquelas igrejas do Ocidente, que mantiveram o costume de abençoar a água batismal nessa festa. Os fiéis ficavam muito ansiosos para levar para casa a água do rio que assim foi santificado. E São João Crisóstomo, em sua 24ª homilia sobre o batismo de Cristo, fala à sua audiência da circunstância, que era bem conhecida por todos eles, desta água nunca se tornar corrupta. O mesmo tem sido visto muitas vezes na Igreja Ocidental. Honremos Nosso Senhor nesta segunda manifestação de sua divindade, e agradeçamos a Ele, com a Igreja, por nos ter dado tanto a estrela da fé, que nos ilumina, quanto a água do batismo, que nos purifica de nossas iniquidades. Apreciemos com amor a humildade de nosso Jesus, que se deixa sobrecarregar pela mão de um homem mortal, para, como ele mesmo diz, cumprir assim toda a justiça. Por ter assumido a semelhança do pecado, era necessário que Cristo suportasse sua humilhação, a humilhação do pecado, para que pudesse nos levantar de nossa degradação. Agradeçamos-lhe esta graça do batismo, que nos abriu as portas da Igreja,
da Igreja Celeste e da Igreja aqui na Terra, e renovemos os compromissos que fizemos nesta fonte sagrada, pois foram essas as condições na qual fomos regenerados para a nova vida em Deus.